Tudo bom, gente? Tô mais calmo depois daquele vídeo que realmente a notícia da graça do Bolsonaro sem graça me afetou bastante. Então hoje eu vou fazer até um videozinho mais leve. Quero falar sobre duas falácias que eu tenho trombado com ela a torto e a direito, assim, o tempo todo, que está presente demais na análise do cenário político e não só por parte dos bolsonaristas, principalmente por causa deles, mas assim, eu vejo todo mundo usar. A primeira perdoem o meu latim, que eu nunca estudei latim, então eu não sei a pronúncia correta, é a falácia tu quoque, que é a falácia até tu, Brutus, tu quoque, Brutus, que é a falácia do apelo à hipocrisia. É até interessante o nome, porque um apelo à hipocrisia parece um argumento bom, né? Se você demonstra que o cara está sendo hipócrita, normalmente é um bom argumento. Só que qual é a questão do apelo à hipocrisia? É o que os americanos chamam de whataboutism, e a gente tem na versão clássica aqui no Brasil, e o PT, e o Lula. Basicamente é quando você recebe uma acusação que você tem que se defender, ou defender a pessoa que você quer defender. A gente fala, por exemplo, a graça que o Lula a graça que o Bolsonaro concedeu para o Daniel Silveira, ela é inconstitucional, tem desvio de finalidade, etc, etc. Aí o cara começa a falar, mas e aquele indulto que a Dilma concedeu e liberou o José Dirceu de parte da pena? Mas aquela vez que pediram para extraditar o terrorista italiano e o Lula não extraditou e ele continuou no Brasil livre, o cara é um assassino livre. Mesmo que fossem casos iguais, e esses casos não são nada iguais, mesmo que fossem casos iguais, nós estamos numa clássica falácia. Por quê? Se eu cometo um ato que está errado, eu não vou atrás das outras pessoas que erraram antes e não foram punidas para dizer, olha só, não é para me punir também. É o caso, por exemplo, do Mamãe Falei. O caso do Mamãe Falei, todo mundo notou que era uma falácia, né? Bom a gente conhecer o nome para classificar melhor, né? O Mamãe Falei, quando vira e fala, o cara que apalpou, o deputado que apalpou a deputada no plenário da Câmara, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, não foi punido. E eu que só falei absurdos e atrocidades contra mulheres fui punido. Beleza. O cara que apalpou tinha que ser punido, tinha que perder o mandato. Aliás, ele foi punido com suspensão, mas não perdeu o mandato. E eu vou perder e eu só falei. Sem dúvida, o assédio que o deputado, o assédio físico, direto, literal, é muito pior do que a declaração, por mais que a declaração seja absurda. Agora, não muda o fato de que o correto seria punir os dois, e não punir nenhum. E não é porque houve um erro anterior que a gente vai justificar o erro posterior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado inclusive nessa campanha eleitoral, com esses argumentos do tipo. Vai rolar, com certeza, a discussão de quem é mais corrupto, Lula ou Bolsonaro. Cara, foi mal. Nenhuma corrupção que o Bolsonaro faça vai justificar a corrupção do Lula e vice-versa. Sim. E não é uma competição de quem é pior. Ou, a gente vai perdoar o pior. Não, por favor, né? A gente vai admitir, os dois têm envolvimentos com escândalos de corrupção e a gente vai decidir em quem votar apesar disso, quando chegar no segundo turno e for só os dois. É isso. E aí todo mundo sabe qual é a minha posição, inclusive. Então, vamos tomar cuidado com esse whataboutism, com o tu quoque. Pensa no Júlio César sendo esfaqueado, cara. Até você, Brutus, me esfaqueando. Pois é. Não adianta nada, não convence nada a questão da acusação ser hipócrita. Para pegar até um exemplo bem simples, o último exemplo que eu vou dar para isso, a CPI. CPI nós tínhamos quem acusando várias pessoas de corrupção? Renan Calheiros. Isso é realmente uma hipocrisia por parte do Renan Calheiros, mas muda os fatos apresentados pela CPI? Não muda. Renan Calheiros tinha que estar na cadeia? Tinha. É ridículo ele estar falando de corrupção? É. Ele pode investigar alguém e apontar corrupções reais? Pode.
Pode, a gente queria ele na cadeia, mas se ele tem poder de investigar, está investigando, descobre outro corrupto, bom para nós. Nós sabemos agora o nome de 2 corruptos. Percebe a questão? Isso vai rolar direto nessa campanha. Outro que vai rolar direto nessa campanha, que inclusive rola muito, e é um argumento que parece sofisticado, mas na verdade é uma falácia, é o que a gente chama de declive escorregadio. O declive escorregadio é o uso impróprio da partícula condicional se. Como é que funciona, mais ou menos? Vamos pegar um exemplo que todo mundo nota que é falácia. Se a gente autoriza a falarem nas nossas escolas para os nossos filhos sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, se eu começar a ensinar que homem se relacionar com homem é normal, se eu começar a falar que uma pessoa que nasceu como homem se definir como mulher, se comportar como mulher é normal, daqui a pouco a gente vai estar ensinando que fazer sexo com animais é normal, e se a gente fizer isso, daqui a pouco a gente vai estar ensinando que pedofilia é normal, etc, etc. Isso é um declive escorregadio. Você tem saltos condicionais pequenos, ou até, nesse caso, exagerados, que chegam no cenário final absurdo, mas que não é uma consequência, só a pessoa foi escorregando em direção àquilo. Agora vamos pegar um caso, que é um caso muito comum, que está em debate agora, que é a questão dos limites da liberdade de expressão. Os limites da liberdade de expressão. Se a gente confia no Estado para definir qual mentira a gente vai aceitar, qual ideia a gente vai aceitar e qual ideia que a gente não vai aceitar que seja divulgada, então daqui a pouco vão censurar as ideias que a gente considera corretas. Se eu não posso falar em defesa do nazismo, então daqui a pouco eu não vou poder falar em defesa do comunismo, depois eu não vou poder falar contra o governo, depois eu não vou poder falar aquilo que eu penso e eu vou ter que ficar calado em casa. Isso é um declive escorregadio. Mas como é que você vai confiar no Estado para definir qual ideia que é correta e qual ideia que é errada, qual ideia que pode ser divulgada e qual ideia que não pode ser divulgada? Você não vai confiar no Estado. Mas a questão é, o Estado vai assumir o lugar porque é exatamente para isso que nós criamos o Estado. Nós criamos o Estado, a sociedade cria o Estado para tomar decisões quando há conflitos de direitos. A gente confia no Estado, por exemplo, se a gente tem um caso de assassinato com vários suspeitos, a gente confia no Estado para ele tomar a decisão de quem é que vai ser preso por aquele assassinato. Isso é uma decisão que um burocrata, com interesses políticos talvez, toma e estraga a vida de alguém. Isso é normal. Por quê? Porque a gente cria o cargo de juiz para tomar esse tipo de decisão e cria mecanismos para fazer com que essa decisão seja o mais próximo da análise objetiva possível. O sistema é falho? É. De vez em quando vai ter um juiz fazendo caquinha o tempo todo. A cabeça de juiz é que nem fralde de neném. Nunca sabe quando tem cocô. Mas é por isso, inclusive, que existem as várias instâncias e à medida que você vai subindo a instância, vai subindo a especialização da pessoa, do burocrata, para tomar conta disso. Isso vale também, não só no judiciário, mas principalmente no judiciário. O judiciário é um grupo de pessoas que a gente cria, que a gente botou eles para estudarem, para tomarem decisões que afetam o direito dos outros. Afeta o direito de ir e vir, afeta o direito, por exemplo, tomar decisão. Você tem o direito de tomar decisão de como você vai dirigir o seu carro? Eu posso dirigir o carro bêbado? Não. Você não tem esse direito. Mas se eu proibir a pessoa de dirigir bêbada, daqui a pouco eu vou proibir barbeiro de dirigir, o cara que participou de um acidente de dirigir. Depois eu vou proibir as mulheres de dirigir, porque a gente acha que mulher é barbeira por preconceito. Tá vendo o declive escorregadio aí? A gente começa numa hipótese que parece razoável e vai descendo a ladeira para chegar na situação absurda e desconectada com a relação anterior. Se a gente fizer juízes tomarem decisão que tal ideia não pode ser divulgada por ser perigosa, por exemplo, a apologia ao nazismo, ou então a prática de fake news, falar que vacina mata, não pode fazer, daqui a pouco o Estado vai censurar o que é politicamente inadequado para ele. Não vai. A gente vai criar
estrutura que torne essas decisões o mais transparente possível. Vai haver abusos? Vai. E a gente vai tentar corrigir esses abusos. Por que que isso parece estranho na cabeça das pessoas? Porque antigamente esses abusos da liberdade de expressão tinham muito menos impacto do que hoje, porque a internet trouxe uma série de novidades e permitiu, como Humberto Eco falou, que o idiota da vila tivesse voz no mundo inteiro. E isso é uma novidade que a gente tem que criar mecanismos para tirar, para criar mecanismos para regular isso. Ah, mas a gente não vai ficar tutorando tudo, o Estado não tem que tutorar todas as facetas da vida das pessoas. Verdade. Mas também é verdade que esses abusos de expressão estão criando situações como que a gente viu na pandemia, onde informações claramente falsas, como a da cloroquina, do kit Covid ou dos antivaxxers, do pessoal antivacina, influenciou políticas públicas que resultaram em centenas de milhares de mortos evitáveis. Então, é desejável que a sociedade conseguisse, por um comportamento coletivo, chegar numa autorregulação? Essa autorregulação está funcionando? Não. O que que acontece? Nós criamos regulações. E como é que a gente vai regular? A gente vai pegar exatamente a estrutura que a gente criou para estabelecer quais são os profissionais que têm a melhor autonomia para isso. O nome disso que a gente dá é Estado. Essa é uma das principais funções do Estado. O Estado está aqui para definir como resolver conflitos de direitos. Eu tenho direito de falar o que eu penso? Tenho. Eu tenho direito de ter uma campanha pública de vacinação eficiente? Tenho. Como concilia as duas coisas? Espontaneamente não funciona. Então eu tenho que regular a liberdade de expressão. Então é difícil. Então vamos parar com esses dois argumentos principais, gente. O vídeo até vai ficar curtinho, eu normalmente faço vídeo de 20 minutos. Essas duas falácias que estão sendo abusivas. O whataboutism, o apelo à hipocrisia, não é porque a pessoa que está falando, acusando alguém de algo, comete algo parecido, que a acusação é falsa. Então, não vamos fazer a acusação contra o Bolsonaro ser aceita porque o Lula fez parecido e vice-versa. Não vamos fazer isso, tá certo? E vamos tomar muito cuidado com esses declives escorregadios, vamos tomar muito cuidado com esses cenários hipotéticos que dão a impressão de que se a gente cria uma lei, uma norma, vão explorar isso de uma maneira a levar a um cenário de distopia final, vai ser o fim do mundo. Calma lá, vamos respirar calmo, vamos analisar e vamos chegar a conclusões um pouquinho mais objetivas, um pouquinho menos de pânico moral. Porque no fundo, o declive escorregadio é uma espécie de pânico moral. Estão lembrados? O que é o pânico moral? Daquela ideia de você tentar acusar aquele que discorda de você de fazer um crime imoral, absurdo, como, por exemplo, clássico, ficar vinculando homossexualidade, homoafetividade com pedofilia? Então, vamos evitar isso, tá certo? Grande abração, gente. A gente se vê daqui a pouco.